Bacana. E falando agora um pouco mais sobre investimentos, como que você começou a tua vida nos investimentos? Por onde você começou a investir? Como que foi isso? Cara, a minha vida nos investimentos, ela foi marcada por uma dualidade. Um exemplo ruim e um exemplo bom. Só para tentar resumir, para ficar breve, né, essa história, eu com mais ou menos ali uns 15, 16 anos de idade, o meu pai se alavancou no setor imobiliário. Então ele contava ali com mais ou menos 100 mil reais de lucro ali por semana, que a gente contava por semana porque ele trabalha num evento automobilístico. Então toda semana entrava, batia ali mais ou menos uns 100 mil por mês, né, de lucro líquido. E com essa grana, como ele sempre teve esse recurso entrando ao longo de 20 anos, sempre de forma corrigida ano após ano, era muito fácil para ele imaginar que esse cenário ia continuar para frente. Então, ele comprou vários imóveis financiados. Como um bom empreendedor, ele não quis descapitalizar para comprar esses imóveis. Só que aí, o lucro da empresa começou a cair, porque ele perdeu o contrato do espaço, foi para um espaço muito mais reduzido, veio a pandemia, vários eventos ali que afetaram bastante o caixa da empresa. Então eu com 18 anos ali mais ou menos, eu não tinha mais nenhum patrocínio. Com 18 anos eu precisei trabalhar e arcar com todos os meus custos de vida, né? Eu já namorava na época com a minha esposa atual vai me bater quando eu ver isso, mas com a minha esposa, e... E já até Não dá um vê abraço aí isso não, pra esposa aí pra não ter a briga depois. Aperta aí mais 15 segundos aí. Mas ela... Enfim, a gente começou esse nosso relacionamento. Eu vinha para São Paulo, eu era do Rio de Janeiro, ela era de São Paulo, então eu tinha que ficar bancando essa ponte aérea. Ou quando a gente saía para jantar, presente, tudo mais, né? Aquele início de relacionamento que a gente tem muitos gastos, né? Todos nós sabemos. Então, eu nunca contei com patrocínio por causa disso. Aí eu falo que eu tive a minha independência financeira com 18 anos de idade. E como que eu construí essa independência financeira? Eu nunca trabalhei numa empresa. Eu sempre fui do empreendedorismo desde o início. Então, a gente entra na segunda etapa dessa minha formação como investidor, que foi o exemplo bom, o exemplo ruim da minha mãe, do meu pai, e o exemplo bom da minha avó. A minha avó, quando eu era bem pequeno, ela fez uma caderneta de poupança, onde ela guardava R$50 por mês, e fez isso por anos. E aí, quando eu completei 18 anos de idade, eu pude pegar esse recurso. E aí tinha mais ou menos uns R$8 mil. Com essa grana, eu comprei 3 pranchas de stand-up paddle, e aí comecei a dar aula de remo lá, enfim. Isso aí era que ano? 2000 e... Não sei, eu tenho 18, eu tinha 18, eu tô com 30, então 12 anos atrás. 2013. 2013, isso. E aí naquela época eu já estava estudando, né, administração, e aí eu conciliei os dois. Eu tinha acabado de sair de uma jornada de 10 anos no vôlei, como um atleta profissional, também é outra história interessante, mas eu encerrei essa jornada, entrei no mundo do empreendedorismo em outro esporte que é o stand-up paddle. E comecei com 3 pranchas, sem saber remar, sem saber nadar direito, mas fui com a cara e coragem. Comecei a acordar 4, 5 horas da manhã para descer as pranchas, para poder dar aula, aquela rotina maluca. Consegui fazer boas parcerias com algumas empresas que venderam as minhas aulas, e aí eu consegui fazer os meus primeiros R$100 mil em um ano. Só que quando eu olhei para o mundo do empreendedorismo, eu vi que tinha um teto de ganhos, porque eu não ia ter capacidade de fazer os passeios que eu fazia lá na Barra da Tijuca. A gente ia até as Ilhas Tijucas, para quem é do Rio de Janeiro vai saber. Eu não conseguia levar 3, 4, 5 vezes mais pessoas. Então, eu não conseguiria fazer R$1 milhão, por exemplo, em um curto espaço de tempo. Aí eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar mais escalável. E aí eu aproveitei o timing ali da pandemia para poder produzir conteúdo sobre o assunto que eu mais gostava, que era sobre investimentos. E aí foi ali que a gente startou o nosso canal no Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. E aí eu comecei no mundo dos investimentos porque eu aprendi sobre esse assunto na minha faculdade, comecei a me interessar e aí fui investindo R$200, R$300 ali que me sobravam no final do mês, e o grosso do meu recurso eu colocava na minha empresa. Comprei mais pranchas, comprei meu barco, aluguei um terreno, construí uma casa nesse terreno ali, que era a nossa sede. Então, foi assim que eu comecei. Então, eu comecei através do conteúdo que eu tive acesso na faculdade, com o recurso que eu adquiri através da minha empresa com 18 e 19 anos de idade. E essa empresa ainda roda hoje? O que acabou acontecendo? Não, eu vendi ela em 2021, 2022.
para uma outra empresa que fazia a mesma atividade em outro lugar. Eu encerrei totalmente. Aí eles queriam expandir, aí compraram lá a outra base. Aí hoje eu tenho 2 pranchas só lá em casa, que tá só de enfeite, porque não posso remar em lugar nenhum em Sorocaba. Mas, e o barqueiro lá que comprou o meu barco não terminou de pagar, hein? Já faz uns 3, 4 anos, então acho que eu tomei um calotezinho ali. Mas de vez em quando eu passo lá, ele me dá uns peixes, então tá tudo certo. Foi pagar na parcela, acabou não terminando, então. Cara, nunca faça isso. 2 conselhos que eu dou pra quem tá assistindo. Nunca venda parcelado pra ninguém, tá? Uma coisa que é sua, só receba à vista. Venda com desconto, mas não dá parcelado para familiar, para amigo, conhecido. Não faça isso e não contrate quem você não pode demitir. Toda vez que eu contratei amigo, toda vez que eu fiz sociedade com amigo ou algum familiar, me frustrei. Depois, para poder desfazer isso, é sempre uma dor de cabeça gigante, te dá 10 vezes mais trabalho do que na hora que você contrata. E família? E família também, a mesma coisa. Aí, Matheus, a gente vai ter que se separar. Não vai dar, não. Mas parando pra ver, o único familiar que a gente trabalha mesmo é eu e o Renan. O resto não dá pra trabalhar com a família, não. Não tem, a gente concorda ainda. Tanto que a gente já fez até um vídeo. Não faça... Foi um vídeo engraçado, né? Que tá eu e o Matheus juntos na capa ali. Todo mundo sabe que nós somos irmãos gêmeos. Não faça negócios com familiares. Muito bom. Aí o pessoal, seus hipócritas, vocês são irmãos gêmeos falando isso daí. Mas é porque o nosso caso foi um caso à parte mesmo, né, Matheus? Cara, uma dúvida que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente aí. Quando vocês passam a facial no negócio, funciona pros dois ou não? Até no celular funcionava. É que depois, acho que o Matheus fez umas harmonizações a mais ali, enfim, deu uma mudada, aí eu não consigo mais desbloquear o dele. Mas em 2011 dava pra desbloquear 2019. um celular. 2019, isso no iPhone 11, no iPhone 11. Mas no prédio lá, que acho que é mais... Que é escura a foto, não tem tanta tecnologia, passa lá normal. No prédio passa. No meu prédio ele consegue entrar e no dele eu consigo entrar também, mesmo sem ter cadastrado a facial lá. Maneiro. Meu sonho era ter filhos gêmeos. Ah, é? Aí, ele já sofria tudo de uma vez e depois era só... Já tem 2? Às vezes pode ser o próximo ali, mais 2, vai saber. Quem sabe. Pior que eu também acho que queria ter gêmeos pra facilitar mesmo, ser tudo de uma vez só, já cresce junto. Quem sabe aí, né? Quem é pai, cara, sabe que, tipo... Os primeiros 6 meses, 1 ano é mais complicado, aí depois fica mais tranquilo. Aí sofrer tudo de uma vez é bom, né? Faz sentido. Agora, pra nossa mãe, não sei se foi tão fácil ali, que ela nos criou sozinha. Nossa. E 2 ainda de uma vez. Aí pode ter sido mais difícil. Nossa, complicado. Mas faz parte. E em relação ao teu começo no investimento, o que você começou fazendo? Era renda fixa, era ações, fundos imobiliários? Cara, eu comecei com ações. Eu lembro até hoje, era Localiza, Itaúsa, eu acho que Banco do Brasil, foram as 3 primeiras ações que eu comprei. E muito engraçado, né? Porque você vê, eu lembro que eu acho que eu paguei uns R$10 Itaúsa, se bobear deve estar por aí, 10, 11 reais. Então, fora os dividendos pagos, né? Não mexeu tanto assim, né? Black Friday Vitalícia Milionários Eternos. Você vai ter acesso a todos os nossos cursos, seja para ganhar dinheiro criando conteúdo para internet, quanto também para investir de forma vitalícia. E para ter acesso a essa oferta é muito simples. No dia 6 de novembro faremos uma live e para se cadastrar e ter acesso a essa live é muito simples. É só vir aqui no link da descrição, colocar seu nome, e-mail e, muito importante, entrar no grupo do WhatsApp. Enfim, mas o que é legal é que a minha trajetória foi com pouco dinheiro. E eu sempre falo isso, né? Você aprende a investir com pouco, para depois você saber investir com muito. As pessoas às vezes ficam falando, vou deixar para investir depois, amanhã, depois de amanhã, né? E às vezes não entende que o timing para você começar a acumular patrimônio é o quanto você pode trabalhar. Porque no futuro você não vai ter mais condição de trabalhar. Na verdade, do dia para a noite você pode parar de trabalhar, né? Então, o que você está construindo hoje para te proteger no futuro, proteger a sua família? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, trabalhar na mentalidade, né? Mas meus primeiros investimentos foram com ações, foram as ações. Aí depois eu fui migrando para outras classes. Até porque eu tinha pouco para investir no começo, e aí eu queria ver o resultado ali dos meus investimentos para começar a entender o mercado, sabe? Bacana. E como foi a trajetória do 0 ao 100 mil investindo? Você vê que depois do 100 mil mudou, começou a acelerar? Cara, então, a gente, na nossa história, assim, continuando um pouco do timing que eu parei, eu comecei investindo no meu negócio, o grosso do que entrava, né? Nossa, que frase péssima, né? Mas o grosso do meu lucro, eu até troquei as palavras, eu colocava no meu negócio. Só que aí, quando eu parei o negócio,
e a gente entrou no digital, foi interessante porque eu comecei a fazer muito dinheiro rápido, através de monetização. Até a gente conversou aqui antes de começar o podcast, numa plataforma de mídia social, eu ganhei uns 500, 600 mil em questão de 6 meses. Então, eu alavanquei muito rápido. Então, eu passei pelos 100 mil muito rápido. E também, nesse começo do digital, eu fui um dos pioneiros lá no TikTok, né? Quando tudo era mato, né? Então, eu e algumas poucas pessoas lá. Não lembro se vocês estavam em 2020 no TikTok. A gente estava no canal de games, no canal de games, games, né? Só 22. Então, naquela guinada de 2020, onde tudo virou vídeo curto, não tinha shorts, não tinha reels, não tinha nada. Só tinha TikTok. Então, todas as marcas começaram a olhar para o TikTok, falando, cara, eu preciso de criadores no TikTok para representar minha marca. A gente foi assediado por todas as instituições financeiras, todas. A primeira campanha que a gente fez foi para Rico, depois a gente fez para Exame, que já pertencia ao BTG. Aí, enfim, depois a gente foi fazendo para outra. A gente está com o Itaú agora nos últimos 3 anos. Então, assim, a gente sempre estava sendo patrocinado para alguém, mas a gente recebeu o convite para fazer publicidade para Nubank, Inter, C6, várias vezes, Santander, para eu ser host de um podcast deles, enfim, um monte de coisa. Então, a gente passou muito rápido por isso, né? Então, na publicidade, eu fiz meu primeiro R$1 milhão em 1 ano e meio, mais ou menos. E teve esses 500 mil, 600 mil ali da monetização da rede social. E aí, só depois disso que a gente foi fazer treinamento. Então, eu entrei até nos infoprodutos, até tarde, né? Eu acho que eu entrei em 2022, mais ou menos. E eu estava com o canal desde 2020. Então, eu acho que eu fiquei meio cômodo com a monetização e com a publicidade. E até porque a publicidade conflita um pouco com o infoproduto. Porque o tipo de conteúdo que você posta para captar leads, para poder vender cursos, não é o mesmo que as marcas gostam de se vincular. Até porque você pode, às vezes, se envolver numa polêmica, né? Numa promessa que você fez. Que a narrativa é outra, né? Para você vender e para você fazer uma publi que vai divulgar um produto, um serviço que tem no aplicativo, no banco. A marca gosta de patrocinar quem é creator raiz mesmo. Quem está ali só para produzir conteúdo gratuito. Que ela não quer se vincular com o resultado que você promete num treinamento, entendeu? Então, conciliar os dois foi bem difícil. Mas hoje confesso que a gente está mais focado no infoproduto, porque na publicidade você está sempre precisando de venda, né? Está sempre precisando se vender para as marcas e tudo mais. Então é bem mais complexo. Você não fica com equity, né? Então o seu primeiro 1 milhão já foi feito em 1 ano e meio criando conteúdo. Foi, cara. Começou do zero, 1 ano e meio já tinha estourado as redes, patrocínio vindo, monetização e já chegou lá. No nosso primeiro ano de publicidade, a gente fez, eu acho que uns 200 mil, assim, mas logo no início do ano seguinte, a gente fez um contrato muito bom, assim, com 5 empresas de um grupo, e aí do setor financeiro, e aí a gente fez 1 milhão, assim, numa tacada só. Então foi bem bom, e foi um contrato de 12 meses. Então já veio na entrada, assim, pagaram na frente. E você vê que a produção de conteúdo para a internet acaba sendo o melhor meio hoje para você conseguir enriquecer, entre aspas, rapidamente, porque a gente sabe que existe um processo para isso, que não é do dia para a noite, mas que acaba gerando resultados muito expressivos, uma escala muito grande, basicamente com o seu celular, muitas vezes. Você acha que uma pessoa começando do zero ainda consegue hoje crescer nas redes, consegue ganhar muito dinheiro? O que você vê? Cara, consegue. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que pouca gente presta atenção. A moeda mais valiosa hoje, para você que está assistindo esse vídeo, é o tempo. Se você tem tempo para estudar, cara, produção de conteúdo no YouTube, nas redes sociais, estudar TikTok Shop, estudar sobre IA, estudar sobre social media, qualquer assunto que esteja em alta, você pode rapidamente se tornar um especialista, né? Você nem precisa das 10 mil horas. Para quem não sabe, tem uma regra, né, das 10 mil horas que você se torna um especialista em 10 mil horas. Mas eu acho que com o avanço das inteligências artificiais, você reduziu isso às vezes para 3 meses estudando. Você já se torna um especialista. Especialista bom, não é especialista ruim, não. Ainda mais se você tiver bons mentores que já passaram pelo processo, já testaram o que deu errado, o que deu certo, para poder fazer a parada acontecer. Para quem não sabe, eu sou mentorado aqui do Matheus e do Renan. Eu comprei o treinamento deles, comprei a mentoria deles, porque eu queria começar voltar a dar atenção para o meu canal do YouTube da maneira correta, né? Ou seja, pelos processos corretos, porque tem muita gente ensinando, mas pouca gente tem resultado. Aí eu fui lá e estou muito feliz, selo de qualidade.
Mas aí, basicamente é isso, assim. E eu acabei dando uma volta e me perdendo. Se dá pra começar hoje do zero, então você vê Dá pra que- começar do zero desde que você tenha tempo. Se você não tiver tempo, infelizmente, você vai ter que largar o que tá ocupando seu tempo pra fazer o que vai te dar mais resultado. Uhum. E eu vejo que hoje, como eu posso dizer, a maior oportunidade dessa geração e dessa década é criar conteúdo, porque a barreira de entrada é baixíssima e a maior parte das pessoas passam muito tempo no telefone. Muito Então, você, ao invés de somente consumir, você vai criar conteúdo e vai gerar renda com isso. E eu sempre vejo a galera falando, não, porque agora quem tinha que entrar já entrou, que já tem muita gente, tá muito concorrido. Quando a gente começou em 2016, a gente pensava que tava concorrido. E tinha gente que a gente acompanhava conteúdo de games desde criança, tinha 10, 11 anos, via lá o BRK Sedu, via o Monark. Aí eu pensava, não, que essa galera começou em 2010, eu tô começando em 2016, já passou muito tempo, quem tinha que se estabelecer já se estabeleceu. E hoje a gente vê que tava cedo ainda e que hoje, comparado a 2030, por exemplo, vai estar cedo também. Não, eu vi a matéria agora, a gente vem pra cá, um menino no TikTok Shop fazendo 100 milhões de reais. Cara, o TikTok Shop tem o quê? 6 meses. Então as novidades do mundo digital acontecem toda hora. A última atualização mais top aí de produção de vídeo, que foi do Sora, foi agora, semana passada. Foi. Uhum. Então, tipo assim, a gente ficou muito feliz com o VO3, que aconteceu há 2 meses atrás. Parece que já foi há 5 anos, do jeito que já se atualizou. Então, a IA nunca vai substituir o agente, a pessoa para comandar ela. Ela é uma ferramenta. Então, se você hoje se tornar um baita de um entendedor, né, das IAs, você vai ser um profissional que vai ocupar o cargo de 50 funcionários. E vai trazer muito mais resultado. Uhum. O que muda é a produtividade com a IA, né? Exatamente isso. Que aquilo que muitas vezes você ia ter que delegar para várias pessoas, você utiliza a IA para fazer e não precisa mais delegar para, ainda mais para funções mais básicas ainda, né? Então, igual a gente estava comentando antes, que roteiro, eu tenho lá o agente lá com o prompt que eu uso e quanto mais vídeos eu fiz, melhor ele ficou nisso. Então, eu, ao invés de montar um roteiro do zero da minha cabeça, eu só fico conversando com a IA, vendo aquilo que eu quero, vendo o que eu quero trocar e tá pronto, né? Então, Sim. isso mudou, sei lá, 4 horas pra fazer um roteiro pra 40 minutos. E conversando até com pessoas mais antigas do mercado, que nem copywriter. O cara vai lá, escreve as copies, as cartas de venda. E em 2023, ali, final de 22, quando lançou o GPT, o cara pensava, não, que nunca isso vai escrever uma copy boa pra mim, nunca vai escrever uma palestra. Hoje em dia, até esse mesmo cara mais das antigas falou, não, que hoje em dia eu fico conversando com a IA, que ela é muito boa mesmo, que eu achava que não ia dar certo, mas deu certo. Então, até quem relutava contra já percebeu que realmente funciona e é eficiente. Cara, a IA, o chat, por exemplo, ele organiza suas ideias de uma forma que você não tem muita capacidade de organizar, porque ele leva o racional, né? Então, cara, eu joguei algumas inspirações lá de alguns caras que eu admiro muito, Carmine Gallo, o Gary Vee, outros bons caras de marketing digital, roteiro e palestras. E eu falei assim, cara, monta a minha história de vida com base na estratégia de storytelling desses caras. E mandei um áudio de 50 minutos pro chat GPT, ele transcreveu tudo, me mandou a minha palestra, cara, que quase eu chorei com a minha história. Eu falei assim, caraca, cara, é isso que eu preciso. E ele ainda ele colocou isso, condensou numa palestra de 18 minutos, que é o que o TED pede para fazer. Uhum. Então, isso é da minha história. Se eu quiser fazer uma palestra sobre borboletas, ele vai fazer a mesma coisa. É só jogar as informações corretas lá, entendeu? Exato. E é sempre também o filtro de quem tá utilizando. Porque muitas vezes o trabalho tá 95% pronto. Às vezes aquele 5% que é da tua experiência, da tua vivência, que você vai adicionar, que vai ficar 100%, só que gastando muito menos tempo, né? Até porque ela alucina, né? Ontem mesmo eu fui fazer um roteiro de um vídeo, aí eu botei lá os 3 investimentos, né? E aí o último investimento era o B5P211, que é um ETF que reúne uma cesta de títulos públicos de até 5 anos de vencimento, pós-fixados. E aí ele falou que era um ETF das 100 maiores empresas do Brasil. Aí eu falei, caraca, cara, o chat, cara, burrice, né? É por isso que às vezes você tem que mudar lá para investigar, para dar uma resposta melhor. O Deep Search, né? Deep Search. Porque, pô, imagina se eu boto isso numa página de vendas. Exato, é. Isso é um tiro no pé. Aí realmente, imagina só, o cara vê, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como que isso aqui tá de pé, né?
Com certeza. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.